qualquer coisa, eu com o tempo eu corto ali. Informações, resultados e tudo que vai além das quatro linhas. Na Melodia FM, com Gustavo Cristoni. Boa tarde, bom dia e boa noite para você que está assistindo a gente agora ao vivo na Rádio Melodia, para você que está ao vivo com a gente no Facebook e também gravado no YouTube. Sejam todos bem-vindos, esse é mais um Além das Quatro Linhas para você. É uma boa tarde, são exatamente 16 horas e 1 minuto, ou onde você estiver, outro horário. Olha só, eu quero pedir primeiro para a produção. Produção, coloca pra gente aí, fazendo um favor, o hino do Corinthians, porque a gente tem que começar falando das brabas, ou mais do Timão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. E pra você, novamente esse hino sendo tocado pras brabas do Timão, porque elas conseguem mais uma vez uma taça nesse ano de 2023. É isso mesmo, agora a taça veio para o Campeonato Paulista. Corinthians que passou uma boa fase aí em cima do Palmeiras na semifinal, goleando o time palmeirense dentro de casa no 8-0, e o São Paulo conseguindo a vitória sobre o Santos. Sobre o Santos também, de 2-1 no agregado. O time do São Paulo foi para essa final. A gente teve o primeiro jogo lá no estádio Urbano Caldeira. O estádio do Santos protagonizou aí a vitória do primeiro jogo desse palco da final, 2-1 para o time do São Paulo. O time corintiano não conseguiu a primeira vitória dentro do Urbano Caldeira, mas na Neoquímica Arena mostrou força, foi pra cima. Arthur Elias, grande campeão pelo time feminino, estava assistindo e aí acompanhou um 4-1 do time corintiano, que consagrou um 5-3 no agregado e trouxe tudo de melhor a mais uma taça para essas brabas. Parabéns para elas, vem levando muito bem o nome do futebol brasileiro pro mundo. Já é nesse ano sendo o quarto título dela. A gente tem time que consegue a tríplice coroa, mas a quarta coroa seguida assim, em um mesmo ano fica complicado, fica difícil. Parabéns para os jogadores do Corinthians que deram tudo em campo, e também parabéns para os jogadores do São Paulo que fizeram também um lindo jogo contra o Esporte Clube Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Aproveitando que estão falando do Corinthians, hoje para você ficar ligadinho, temos Vasco e Corinthians para você pela 36ª rodada do Brasileirão. É isso mesmo para você, às 21 horas e 30 minutos no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Você acompanha esse jogão, um jogo válido, jogo lá embaixo na tabela, os dois times tentando fugir já do rebaixamento, correndo atrás desse prejuízo que não conseguiram fazer, não conseguiram tirar durante esse ano. Olha só, você vai conseguir também stream fechado esses jogos. Mas vamos lá, olha só, o Vasco, que vive sua maior sequência invicta da temporada, com 3 vitórias e 3 empates nessas últimas 6 rodadas. A boa fase e a campanha de melhor mandante do retorno impulsionam o time de Ramon Dias em São Januário lotado. Mas o técnico vai para jogo, claro, com 3 problemas aí. Olha só, 3 zagueiros suspensos, tá, do Vasco. O Corinthians vem de uma goleada sofrida para o Bahia. É uma das piores atuações da temporada, por isso foi arrastado de volta à briga contra o rebaixamento com 44 pontos. A distância para o Z4 é de 3 pontos. Uma derrota em São Januário pode colocar o Alvinegro em zona de rebaixamento nessa rodada mesmo, dependendo dos resultados dos concorrentes. Olha aqui para você, então vamos lá. As escalações prováveis do time do Vasco, do técnico Ramon Dias. Com 3 zagueiros suspensos, Ramon Dias deve optar por Capasso, que não é titular desde o jogo contra o próprio Corinthians pelo primeiro turno. Marlon Gomes também recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Jair. Na frente, Payet foi testado entre os titulares e deve iniciar a partida. Puma começa o jogo no lugar de Paulo Henrique por opção da comissão técnica. Então o time do Vasco vem assim, provável time. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Capasso e Medel fechando a dupla de zaga. Lucas Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel, Paulinho e Jair trançando e trazendo tudo o trio de meio campo. No ataque temos ele, Payet, Vegete e Gabriel Peck.
Os desfalques são ele, Eric Marcos, Orellano de Luca, que estão no departamento médico, Michael, Léo, Robson e Marlon Gomes suspensos e Ivan por cláusula contratual. Então esse é o time aí, o provável time do Vasco. Olha só o provável time do Corinthians, do técnico Mano Menezes. O desfalque de Gil obriga Mano a mexer na zaga, mas em compensação Bruno Mendes e Caetano voltam de suspensão. A tendência é que o sistema tático volte a ter uma linha de 4 defensores, pois com 3 não funcionou contra o Bahia. O provável time do Corinthians para esse jogo vem com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Bruno Mendes e Lucas Veríssimo e Fábio Santos aberto na lateral esquerda. O trio quarteto de meio campo vem com ele mesmo, Michael, Gabriel Moscardo, Giuliano e Renato Augusto. No ataque, vamos com Ángel Romero e Yuri Alberto. Ángel Romero que vem desde a sua volta falando que tinha tudo para disputar a posição com o Yuri Alberto. Ganhou a posição e agora é dupla de zaga com o Yuri, dupla de ataque, na verdade, com o Yuri Alberto. Os desfalques do time do Corinthians são ele mesmo, Gil, suspenso, Fausto Vera por inflamação no tendão de Aquiles, Gustavo Mosquito por lesão na panturrilha, Matias Rojas por dores na coxa e Rony, lesão na coxa. A arbitragem vem com Sálvio Pereira Sampaio, seus assistentes é Leila Nayara da Cruz, o segundo assistente é Kleber Lúcio Gil. O VAR é ele mesmo, Daniel Nobre Bins. Então para você ficar ligadinho, esse jogo às 9h30, transmissão exatamente em canal fechado. Para você então às 21h30, fica ligadinho com Vasco e Corinthians, tudo normal, tudo do mesmo jeito, para a gente começar essa 30ª rodada. Fim do Campeonato Brasileiro vem chegando, e é fim de Campeonato Brasileiro que já vem mexendo com tudo. Olha só, também vou saindo do Corinthians e indo para o time do Palmeiras. É para você ficar ligadinho, ó. O Palmeiras sobe chances de título para 56%. Flamengo tem infelizmente só 24%, veja as possibilidades de permanência e G4. Olha só, o Botafogo mantém 13% de chance de título, e o Atlético Mineiro sobe para 3,26%. E tem confronto direto contra o Rubro Negro, carioca, para se manter vivo na disputa do Brasileirão 2023. Na base da raça, o Palmeiras buscou um empate direto diante do Fortaleza, fora de casa, em jogo que ficou com 1 a menos a partir dos 13 minutos do segundo tempo. Manteve a liderança do Campeonato Brasileiro após 35 rodadas, é isso mesmo. Botafogo esteve diante da liderança por média 33 rodadas. Nas 2 primeiras rodadas tivemos alternância entre clubes, mas depois o Botafogo se manteve 33 rodadas na liderança do campeonato. Com isso, o time paulista, o Palmeiras, subiu suas chances de título para 56,40%. Estava com 45,93% se vencer seus últimos 3 jogos contra o Lanterna América. O 10º colocado, o Fluminense, e o Cruzeiro garante o 12º título da sua história. Mesmo sem chegar à primeira colocação, a rodada de fim de semana foi favorável ao Flamengo, que foi de 11,69% para 24% de possibilidade de ser campeão. A equipe rubro-negra tem os mesmos 63 pontos que o líder Palmeiras e ultrapassou o Botafogo na classificação geral para se firmar na vice-liderança do Brasileirão. Os alvinegros, sem vencer a 8 partidas, viram suas chances de título despencar de 28,88% para 13%. Então, ó, para você ficar ligadinho, o próximo confronto do Flamengo promete emoção, já que recebe o rival que também segue sonhando com a taça, o Atlético Mineiro. O Galo passeou diante do Grêmio ao vencer por 3-0 no último domingo. Aumentou suas chances de 1,50% para 3,26%, mas pode melhorar ainda mais esse cenário na próxima quarta-feira. Se vencer o Flamengo e o Botafogo tropeçar diante de Curitiba, os atleticanos podem assumir a vice-liderança do campeonato a 2 jogos do fim. Então, assim, para você ficar ligadinho, a diferença entre Palmeiras e Flamengo agora para títulos são a mesma porcentagem, mas o Palmeiras segue em primeiro por causa de saldo de gols. O Palmeiras tem 9 a mais do que o Flamengo. De resto, tudo empatado. O Botafogo vem aí com um jogo até que razoavelmente fácil para ele, pegando o último colocado, Curitiba, já nessa rodada mesmo, 36ª. Olha só, a chance de permanecer na Série A, presta atenção para ver se seu time tem muita chance ou tá bem triste a situação. A vitória do Cruzeiro sobre o Goiás no fechamento da 35ª rodada, ontem mesmo, que o Cruzeiro ganhou de 1-0, um jogo bem difícil para o Cruzeiro. Complicou bastante as possibilidades do time esmeraldino seguir na Série A. Foi de 4,9% para apenas 0,20%. A Raposa, com um gol assinalado nos acréscimos, aumentou a chance de permanência
indo de 83% para 92%. O Goiás joga a vida na próxima quinta-feira em Porto Alegre, diante do Grêmio. O empate pode decretar a queda da Esmeraldina, já o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense no Mineirão. E terá a oportunidade de se livrar de vez do risco do rebaixamento. Olha só a chance de permanecer. O Cruzeiro tem seus 92%, Corinthians vem atrás com 86%, Vasco 80%, o Santos 78%, o Bahia 63%. E aí a gente vê a Esmeraldina, o Goiás, tendo aí de volta a Série B, assustando, sendo fantasma na Série B, voltando com apenas 0,20%, o Goiás tem essa chance. Bahia teve uma vitória impressionante diante do Corinthians na sexta-feira passada, mas a sua permanência na Série A segue muito ameaçada. Bom resultado fora de casa ajudou a aumentar essa chance de 43% para 64%. Ainda no Z4 do Brasileirão, o tricolor baiano diminuiu a distância para as equipes fora da zona de perigo. E se vencer o São Paulo amanhã, na quarta-feira, vai finalmente deixar o grupo dos 4 últimos, pois Vasco e Corinthians se enfrentam hoje mesmo e um deles será ultrapassado pelo Bahia. Para garantir mais posições ainda, os baianos vão precisar secar Santos e Cruzeiro, que estão à frente desses 4 times aí na frente da tabela do Brasileirão. Tá. Saindo do Campeonato Brasileiro, vamos agora para a Copa do Brasil de 2024. É isso mesmo, tem time se classificando que não tinha 0% de chance, mas graças ao seu rival conseguiu uma classificação para a Copa do Brasil. Então, na Copa do Brasil 2024, jogos do fim de semana, além de aumentar ainda, mas a briga pelo título do Brasileirão, garantiram mais 7 equipes na Copa do Brasil de 2024. 6 beneficiados por clubes do mesmo estado que entrarão diretamente na terceira fase, incluindo o Corinthians, beneficiado pelo rival Palmeiras, e o Marcílio Dias, que se classificou com o título da Copa Santa Catarina. Olha só, pelo regulamento da Copa do Brasil, vamos falar do Marcílio Dias primeiro. Pelo regulamento da Copa do Brasil, Santa Catarina tem direito a 3 vagas na competição. A federação local destina 2 dessas vagas para o estadual, que foram conquistadas por Criciúma e Brusque, campeão e vice respectivamente, e outra para a Copa Santa Catarina. A competição teve final realizada no último domingo. Depois de empatar em casa com Concórdia, o Marcílio Dias foi buscar a vitória fora no jogo de volta e garantiu o título e de quebra a vaga da maior competição do país na próxima temporada. No Brasileirão, na Copa do Brasil, é disputada por 92 equipes de 80 classificadas via estaduais e 12 que entram diretamente na terceira fase. Essas 12 vagas são divididas da seguinte forma: o campeão da Copa do Nordeste, Ceará, tem essa vaga, o campeão da Copa Verde, o Goiás, conseguiu essa vaga, os participantes da Libertadores e vagas remanescentes do Brasileirão. O Brasil terá 8 clubes participantes na competição continental na próxima temporada. Fluminense, atual campeão, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e os 6 primeiros colocados ao fim do Brasileirão. Juntando os participantes da Libertadores com os campeões regionais da Série B, resta uma vaga que será destinada ao melhor colocado no Brasileiro, que não se enquadre nos critérios anteriores, e essa vaga que está em aberto. Olha só, na 35ª rodada do Brasileirão, que foi realizada nesse final de semana, garantiu 3 equipes no G6, consequentemente Libertadores no próximo ano e também na terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os 3 times que, além de São Paulo e Fluminense, estão garantidos na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Com isso, abriram-se mais 3 vagas e estaduais. Assim entraram para a Copa do Brasil Corinthians, que foi o 6º colocado no Campeonato Paulista, o Nova Iguaçu e Portuguesa do Rio de Janeiro, 7º e 8º colocado no Campeonato Carioca. As outras 6 equipes atualmente no G6, Atlético Mineiro, Grêmio e Bragantino, ainda podem ser ultrapassadas pelo Atlético Paranaense. E por isso não estão garantidas na Libertadores, e ainda assim vai mesmo que um destes venha a ser ultrapassado e não se classifique para a Libertadores. E estará na terceira fase da Copa do Brasil pela vaga remanescente do Brasileirão. Por mais 3 vagas que foram abertas para seus respectivos estaduais, o Vila Nova de Minas Gerais, vice-campeão do troféu Inconfidência, o Juventude, 5º colocado no Gaúcho, e o Botafogo de São Paulo, 8º colocado no Paulista. Assim, falta apenas a definição do melhor colocado no Brasileirão, não se classificado para a Libertadores, para definir a última vaga na Copa do Brasil de 2024. Atualmente, quem corresponde a este posto na disputa nacional é o Atlético Paranaense. Caberia uma vaga para o Campeonato Paranaense, que seria ocupado pelo Cianorte, 6º colocado no estadual.
No entanto, o Atlético perca a posição para uma equipe de outro estado. A última vaga será destinada para o estadual dessa respectiva equipe. É isso aí para você ficar ligadinho de tudo. Então a Copa do Brasil vem se definindo. Os torcedores corintianos que estavam nervosos, que não iam só jogar a Sul-Americana, ou nem jogar a Sul-Americana pela situação que está o Corinthians. Olha só, vamos lá então. Que não ia jogar nem a Sul-Americana nem a Copa do Brasil, talvez só jogasse o Brasileirão, mas com a ajuda do Palmeiras, que ajudou o time corintiano. Agora sim o Corinthians tem essa vaga aí na Libertadores, na Copa do Brasil, na verdade, para ter aí um alívio a mais e ter mais um campeonato para jogar no ano que vem. Olha só, nosso correspondente Daniel Esperon vem falando pra gente tudo o que acontece na seleção que se apresenta para os jogos contra o Japão e a Nicarágua. Vamos aí a reportagem com o Daniel Esperon. A seleção feminina se apresentou nesta quinta-feira em São Paulo para a série de 3 amistosos contra as seleções do Japão e da Nicarágua. A seleção vai fazer os treinamentos no CT Joaquim Grava e também vai treinar na Neoquímica Arena, mas apenas no dia 29 de novembro, que será um treino oficial, já visando a partida contra o Japão, que será no dia seguinte. Arthur Elias, técnico do Brasil, já viu uma evolução no trabalho desde que chegou à seleção. E para ele, enfrentar o Japão é mais um teste desafiador, já que a seleção tem um trabalho estruturado no futebol feminino. Eu acho que é um desafio em alto nível, a gente medir a capacidade que a gente tem de conseguir se impor frente a uma equipe que está muito bem treinada, que já tem um treinamento muito grande, porque a geração do Japão já vem desde a categoria de base junto, inclusive com seus treinadores. Então, claro que o processo ali do trabalho, eles têm uma vantagem de ter mais tempo, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer um jogo bastante nivelado, pelo que eu tenho visto nos treinamentos e pelo que eu vi, especialmente em 3 tempos, né, contra a seleção do Canadá. Serão 2 jogos contra o Japão. O primeiro vai acontecer na quinta-feira, dentro da Neoquímica Arena, às 3h15 da tarde. O outro será no domingo, às 11 horas da manhã, dentro do Morumbi. Depois desses 2 confrontos, a delegação segue para Araraquara, onde vai enfrentar a seleção da Nicarágua, a Fonte Luminosa. Agência Rádio Web, com informações da seleção feminina, Daniela Esperon. Aí, brigadão Daniel Esperon, trazendo tudo pra gente. Arthur Elias agora, como a gente informou, ele foi técnico do Corinthians, estava lá na arena do Corinthians nesse último final de semana assistindo o jogo das Brabas, mas agora vai com tudo pra cima da seleção, que a seleção brasileira feminina se dê bem com o Arthur Elias, que é um bem conhecido, um ótimo treinador, conhece muito bem o futebol, táticas ótimas, tem que aplaudir a Arthur Elias de pé, que ela consiga a primeira Copa do Mundo diante de Arthur Elias, que até agora, infelizmente, as meninas do Brasil não são tão bem vistas, porque até agora não conseguiram uma Copa do Mundo. Até quem acompanha o esporte pode olhar. No uniforme das meninas da seleção brasileira, elas não têm nenhuma estrela. Por causa disso, elas não têm Copa do Mundo, mas que elas consigam uns bons jogos, esses amistosos contra o Japão e a Nicarágua. E pra cima, Brasil, vamos com tudo. Falando de seleções, vamos sair do futebol feminino e vamos para o Mundial Sub-17. Isso mesmo, está acontecendo agora o Mundial Sub-17 e temos aí a final garantida já. A Alemanha superou a Argentina e se garantiu na final do Mundial Sub-17, sediado na Indonésia. Triunfo na final em Sucarta, nesta terça-feira, veio nos pênaltis. 4-2 depois de um empate em 3-3 no tempo normal. O goleiro reserva da seleção alemã, Reid, foi o herói da classificação, pegando as cobranças de Mastantuono e Echeverri. A partida teve 2 viradas no tempo regulamentar. Depois de Brunner abrir o placar aos 9 minutos, Roberto pôs a Argentina na frente antes do intervalo. Brunner e Morestead recolocaram a Alemanha em vantagem, mas o Roberto fez o seu terceiro no fim dos acréscimos. Nas penalidades máximas, Reid defendeu as 2 primeiras cobranças, parando Mastantuono e Echeverri. Florentin pegou a batida de Chauvieste, dando a esperança à Argentina, a seleção que eliminou o Brasil nas quartas de final. Então o Brasil não seguiu na competição, foi eliminado pela Argentina nas quartas finais desse Mundial. O
Jogadores se converteram até Brunner balançar a rede e assegurar a Alemanha da decisão. Será a primeira vez que a Alemanha vai disputar uma final de Mundial Sub-17. A seleção foi vice-campeã como a Alemanha Ocidental na primeira edição do Mundial Sub-16 em 1985. A competição mudou para a categoria Sub-17 em 1991. Briga por título contra a França, então a adversária da Alemanha na decisão é a França, que derrotou o Mali por 2-1 de virada. No outro lado da chave, a final está marcada para este sábado, também em Surakarta. A disputa do terceiro lugar entre Argentina e Mali será na véspera no mesmo local. A França tem o título mundial Sub-17 conquistado em 2001, em Trinidad e Tobago, liderada por Sinamaga, Pongoli e Letalec. O país vem do terceiro lugar na edição passada, em 2019. Então, para você ficar ligadinho, Alemanha e França aí para você sabadão, em um Mundial aí Sub-17 acontecendo. Infelizmente o Brasil não conseguiu seguir na competição, parou nas quartas de finais, mas fez uma grande Copa do Mundo, passou muito bem na fase de grupos, jogando tudo que sabia os meninos do Brasil. Palmas, esses meninos merecem tudo de bom e tudo do melhor para eles. Olha só, vamos falar um pouquinho do basquete da NBA lá nos Estados Unidos. Vamos falar de LeBron James. Cada vez mais esse jogador vem quebrando recordes na liga da NBA. Olha só, LeBron James somou mais um recorde da NBA para sua coleção de feitos, mas não teve muito o que comemorar nessa última segunda-feira. O astro sofreu a pior derrota da carreira, no dia em que se tornou o jogador com mais minutos em quadra na história da Liga Americana de Basquete. Viu o Philadelphia 76ers atropelar Los Angeles Lakers por 138-94. Com 18 pontos, LeBron foi o cestinha do Lakers ainda no primeiro quarto. Ele passou dos 66.297 minutos de quadra, que era antigamente de Kareem Abdul-Jabbar, para quebrar o recorde da NBA. Terminou a partida com 66.319 minutos em quadra na carreira. Na Liga Americana de Basquete, isso não se... Olha só o que disse King James sobre esse recorde. Isso não significa muito pra mim. Essa foi a frase do jogador. A derrota de 44 pontos de diferença é a pior da carreira de LeBron e quarta pior da história do Lakers. O time californiano foi dominado por Tyrese Maxey, fechando o jogo com 31 pontos e principalmente por Joel Embiid, que anotou um triplo-duplo, 30 pontos, 11 botes e 11 assistências. As bolas de 3 foram decisivas a favor do time da casa, que acertou 22 de 46 das tentativas, em torno de 47,8% de aproveitamento. Olha só o que disse LeBron, novamente sobre o resultado do jogo. Fomos mortos na linha de 3 pontos, o que precisava mudar para que isso não aconteça de novo. Muito, disse esse o grande jogador. Com a derrota da segunda-feira, os Lakers têm campanha de 10 vitórias em 18 jogos. Ocupam a 8ª posição da Conferência Oeste. E agora encaram o Detroit Pistons na quarta-feira buscando uma reação. Os Sixers, por sua vez, chegaram à 12ª vitória em 17 jogos, que ocupam a 4ª posição da Conferência Leste. Encaram agora o New Orleans Pelicans nesta quarta-feira. Então, para você ficar ligadinho em tudo que está acontecendo na liga que a gente também fala. Então é isso. Além do recorde de LeBron James, dos 66.319 minutos jogados já, é muito tempo. Um rapaz também tá 30, já tem seus quase 40 anos e continua. E vai para sua 19ª temporada de NBA. Muito tempo conseguindo bater esse recorde. Ele também bateu agora, aumentou mais seu recorde de cestinha da NBA, chegando aos 39 mil pontos. Então LeBron James vem ainda fazendo seus shows, mesmo com uma idade avançada, que até foi legal. Foi feita uma brincadeira com ele no último jogo. Antes desse contra o 76ers, a entrevista feita pela ESPN contra o LeBron James, perguntaram a ele como ele se sentia tendo a idade maior que a do técnico do Denver Nuggets. LeBron chegou a rir e falou que o repórter pegou ele de surpresa. Então LeBron está com uma idade avançada e vamos ter ainda mais show de LeBron James na liga, porque ele quer jogar com seu filho, LeBron James, que ainda tem mais um ano de high school para chegar aí sim à NBA. Agora vamos falar aqui do nosso último assunto, um assunto que vem sendo esperado
desde o começo desse ano. Olha só, vamos lá para o Mundial de Clubes, é isso mesmo, Mundial de Clubes começa dia 12 de dezembro e vamos até o dia 22 de dezembro. Olha só, hoje mesmo, olha só, dia 12 na verdade, dia 12 de dezembro, às 15 horas, vamos ter Al Ittihad contra o Auckland City pela primeira rodada. Na segunda rodada, teremos no dia 15, Leon contra Urawa Reds, às 11h30 da manhã. E às 3 horas, o Al-Ahly espera quem se classificar de Al Ittihad e Auckland City. Já nas semifinais, já temos ele mesmo classificado, o Fluminense. E daí a semifinal ocorre no dia 18 e no dia 19. No dia 18, o Fluminense espera o time que passar de Leon e Urawa Reds para se enfrentar. E o Manchester City espera quem passar de Al-Ahly e aí quem estiver passando de Al Ittihad e Auckland City. O jogo do City no dia 19 às 6 horas e o jogo do Fluminense dia 18 às 15 horas. Olha só, a disputa pelo terceiro lugar vai ser no dia 22 às 11h30 da manhã. E aí sim, às 15 horas da tarde, vamos ter aí a grande final. A gente espera que tenhamos a final entre Fluminense e Manchester City. São os novatos, né, no Mundial de Clubes. Os dois times conseguiram aí ser pela primeira vez campeões, Fluminense da Libertadores, Manchester City da Champions League. Então aí novatos no Mundial de Clubes, já do lado do Manchester City. O treinador Pep Guardiola já não é novato nisso, já tem título de Mundial de Clubes na mão, sabe como lidar. E o lado do Fluminense aí é novato por completo. O time chegando pela primeira vez e Fernando Diniz também chegando pela primeira vez no Mundial de Clubes, teve seu primeiro título intercontinental. Intercontinental aqui da Sul-Americana pela primeira vez, conseguindo esse título tão grande, que é o da Copa Libertadores. Então aí, parabéns Fernando Diniz, Pep Guardiola, chegando com grandes clubes, fazendo grandes feitos, esses treinadores aí pra gente, aqui no Além das Quatro Linhas, parabenizando esses dois grandes treinadores do futebol mundial. Soares, olha só, grande jogador Luizito Soares, tem dia de homenagens e fala em tom de despedida do Grêmio. Luiz Soares teve um dia de homenagens hoje mesmo. O atacante do Grêmio recebeu a medalha de mérito Farroupilha, a maior honra concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E também o título de cidadão de Porto Alegre. O Uruguai agradeceu o reconhecimento e disse que é motivo de orgulho, ao mesmo tempo em que falou em tom de despedida. Aos 36 anos, Luizito tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Ao que tudo indica, no próximo ano ele deve atuar ao lado do amigo Lionel Messi no Inter Miami dos Estados Unidos. Em plenário da Assembleia estava lotado para receber o camisa 9 gremista no início da tarde. O Uruguai estava acompanhado da esposa e do presidente do clube, Alberto Guerra, dos seguranças do Grêmio em sua chegada. Alguns torcedores presentes no local cantaram Fica Soares. A cerimônia aconteceu no Teatro Dante Baroni do Palácio Farroupilha. Depois de receber a medalha, o artilheiro tricolor fez um breve discurso e disse estar orgulhoso pelo reconhecimento. Olha só o que disse Luizito Soares. Essa é a confirmação de uma grande decisão que eu e minha família tomamos de vir para uma cidade, um país muito querido. Sabíamos que estaríamos bem e creio que o que fizemos desde o primeiro momento foi desfrutar desde o primeiro jogo. E também disse Soares sobre suas dores. A dor de estar em uma cidade que deixa amigos, nossas famílias, deixa grandes amizades. Deixa um momento único que vivi de fazer gol no clássico Grenal. Mas fico com o carinho que a torcida do Grêmio e Inter me deram. Porque há uma rivalidade, mas tirei muitas fotos com todos. Isso tem que unir o futebol, a paixão pelo futebol, de dar uma mensagem para a sociedade contra a violência. Muito obrigado pelo carinho, nos vemos em breve, acrescentou o camisa 9. É isso então. Luizito Soares podendo deixar o Grêmio e nos jogar ao lado de Lionel Messi. Ano que vem temos o reencontro dessa grande dupla que foi no Barcelona e grandes outros jogos. Mas é isso, hoje eu fico por aqui com Além das Quatro Linhas. Eu volto na próxima terça-feira e você sabe muito bem. Encontro na terça-feira é marcado comigo às 16 horas no Além das Quatro Linhas. Tudo que vem movimentando no esporte é aqui com a gente. Tenham todos uma boa tarde, boa noite e um bom dia. Até mais! Melodia
É isso, brigadão. Assistam a gente pelo YouTube também, Rádio Melodia Ourinhos.